Quem vive bem com dor? Dor perturba a vida de qualquer um. Mas hoje nós estamos para falar aqui sobre como as dores físicas podem se originar de dores emocionais e, claro, como você pode resolver. Então relaxa, porque tudo passa e dor também pode passar. Fica com a gente. Liege! Gente, é uma alegria você poder estar aqui conosco, porque já tinha muito tempo que a gente tinha vontade, né, de fazer esse encontro. Então, primeiro, você, por favor, se apresente, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional super competente, mas ninguém melhor do que você para falar da sua formação, da sua vida, do que você ama. Então, conta pra gente, quem é a Liege? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Satisfação enorme estar aqui com vocês no podcast Relaxa Tudo Passa, né? Extremamente importante, já digo de passagem, que propósito lindo desse podcast. Falar a respeito de mim. Então, aos 17 anos decidi ser psicóloga, né? Foi paixão, assim, já da adolescência. No ano passado, então. E desde então, assim, não veredei por outro caminho. Sou funcionária pública há 18 anos, sou psicóloga há 20, né? E já tenho uma estradinha já, né? E amo cuidar de pessoas. Amo poder proporcionar transformação na vida das pessoas. Presenciar mudanças de comportamento e você ser um instrumento usado para isso, você, através dos teus conhecimentos, proporcionar isso a alguém, aliviar dor, tocar a alma de alguém, eu acredito que não existe nada mais gratificante no mundo. Então, a minha paixão pela psicologia vem desde daí. Hoje, eu atendo em consultório particular, sou gestora de um hospital infantil, né? O cuidar faz parte do meu meio, né? E sou formada em gestão de pessoas, sou especialista em gestão de pessoas e também em gestão regionalizada do SUS, porque o SUS também faz parte desse amor do cuidar, né? Eu tenho que vestir a camisa do SUS porque ele está aí também enveredando a minha estrada e a minha história de vida. E amo fazer transformações, amo cuidar de pessoas, eu acho que esse é meu maior propósito de vida. Nós temos propósitos em comum, então, aqui. É verdade, aqui nós estamos todas na mesma vibe. Ai, que maravilha! Tu sabia, Eliade, que eu também, desde adolescente, decidi a psicologia e nunca tive dúvida de que eu queria isso? Que maravilha, Aline! Porque eu acho que a psicologia, ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe ela. Então, é inexplicável, né? Inexplicável. Como que você, tão jovem, e se decide cuidar de pessoas, mas esse é um cuidar completamente diferenciado, né? É um cuidar da alma, é um cuidar subjetivo, é um cuidar... Gente, é inexplicável. Interessante, porque eu nunca pensei em ser psiquiatra, mas eu não escolhi também ser psiquiatra. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, uma vez uma pessoa me disse o seguinte, que quando a gente tem muita necessidade de cuidar, muitas vezes você pode estar refletindo uma necessidade de ser cuidado. E aí, assim, eu achei interessante esse ponto de vista, um ponto de vista psicanalítico, né? Uhum. E aí, vocês entendem disso muito melhor do que eu. Sim, Freud explica muita coisa. Freud explica muita coisa. Mas, assim, é interessante porque muitas vezes as pessoas, elas cuidam, mas não se cuidam. E aí, o que vai acontecendo, Liege, com essas pessoas que cuidam muito do outro e elas esquecem de cuidar de si? Então, o cuidar do outro, às vezes, é uma forma de compensar, como você está falando, a ausência daquilo que, né, nos falta. De repente, eu tento sublimar, substituir, fazer determinados preenchimentos que na minha vida podem estar verdadeiros vazios. E esses vazios causam adoecimentos. Causam, na verdade, assim, eu vou estar sempre tentando compensar uma coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer porque em algum momento você precisa parar para olhar para esse vazio. Recentemente, eu até fiz um Reels que falava assim, temos crianças feridas em adultos se fazendo de fortes.
Porque nós temos algumas aberturas, nós temos alguns vazios que, se a gente não olhar, se a gente não se atentar, a gente adoece físico e emocionalmente. Porque a gente procura um médico de imediato quando é uma questão física, mas o profissional da saúde mental, ele é sempre o último. Mas por que é sempre o último? Porque você se mostrar vulnerável àquilo que você não tem controle é muito difícil. Como eu não tenho controle das minhas emoções? Como eu não tenho controle sobre o que eu sinto? E isso, para o ser humano, essa vulnerabilidade é um sentimento de fraqueza. Por isso as pessoas têm tanta resistência a buscar ajuda. Elas vão buscar, se for uma questão de procurar um médico para tua dor física e ele passar uma receita, tá ótimo, você procura na hora. Mas encaminha para o psicólogo ou para o psiquiatra para ver quanto tempo ele vai demorar para te procurar. É verdade. A resistência é muito maior. Ele vai passar 2, 3 semanas com encaminhamento ali, com o contato do profissional e ele não consegue fazer. Porque o sentimento de vulnerabilidade, de mostrar assim que eu não tenho controle sobre mim, é uma resistência muito grande. É muito difícil você assumir que você não tem controle sobre você, Não é? né? Sobre as suas emoções. Eu percebi que ao longo desses últimos 3 anos, vamos dizer assim, 2020 para cá, eu percebo que existe um pouquinho mais de abertura, talvez a vulnerabilidade do mundo na pandemia trouxe essa Sim. vontade de se olhar mais e de se entender mais para lidar com o que você não tem controle, né? Que foi uma pandemia que a gente não tinha controle. E aí eu percebi que de lá para cá um movimento de se permitir mais se conhecer, buscar ajuda psicológica, né? E se estender para a psiquiatria, ela vem se tornando, graças a Deus, cada vez mais presente, constante. E a gente falando sobre isso no programa e até nas entrevistas que a gente é chamada, eu percebo que tem virado menos um tabu do que já foi um dia. Sim. As pessoas antes não tinham... Elas iam para terapia e elas não falavam para ninguém que faziam terapia. Terapia é uma coisa que tu não falava. Isso. Eu faço terapia, é muito bom, terapia é vida e tal. Não, nem indicava ninguém, porque eu não posso falar que faço terapia, né? Conheço uma amiga que faz. Ah, uma amiga que faz, eu ouvi dizer que a fulana é boa e tal. Poucas pessoas, né? Algumas faziam, óbvio que a gente não tá generalizando. Hoje, a paciente, ela tira uma foto contigo e ela posta no Instagram. Terapia da semana, check. Tô de boa, né? Tá terapeutizada. Então, hoje as pessoas, elas já estão tendo menos vergonha de dizer... Faço terapia. Tem um paciente que diz só aceita boy terapeutizada. Adorei. Ela faz uma lista aqui do que você quer. Primeira coisa, ele tem que fazer terapia. Tem que saber quem ele é, o que ele quer pra vida dele, se conhecer. Então, eu percebo demais esse movimento que deu uma aumentada. Óbvio que ainda tá em passinhos de formiga, né? A gente ainda vê muitas pessoas relutantes, resistentes. Dá medo sim, tá? Você que tá com medo de fazer terapia, de buscar ajuda, dá medo você olhar pra dentro, dá medo você lidar com coisas que você não queria lidar, que você escondeu, ou que você tá com medo de descobrir dentro de você, dá medo. Mas vai com medo mesmo, que você não vai se arrepender, né? Verdade. Uma coisa interessante, né, que tu trouxeste ali, né, a questão da quebra do preconceito em relação, assim, à psicologia, né? Mas na psiquiatria Ixi, ainda tem. é muito mais grave do que na psicologia. Muito. E quando uma paciente, ela tá com dor no estômago, ela tá com dor de cabeça, ela tá com crise de enxaqueca, ela tá com dores nas costas, ela tem, assim, dores articulares, dores abdominais, né? Enfim, ela tem vários tipos de dores. E ela passa pelos profissionais e eles encaminham para o psiquiatra. É como se a pessoa recebesse uma ofensa. É muito Ela verdade se sente tão isso. ofendida com aquilo, porque vocês estão dizendo que eu estou inventando essa dor. Eu tenho essa dor, eu não estou inventando essa dor. Ela existe, Ela né? existe, minha dor é real. Eu sei que eu tenho uma dor de verdade. Como se a dor emocional fosse uma dor de mentira, É isso que né? E a dor emocional é uma dor verdadeira. E eu fiz uma postagem recente no Instagram também, né? Aliás, estava falando do Reels. E eu fiz uma postagem recente falando de uma moça que ela nunca nem comentou
que ela tinha dores abdominais, ela tinha dor na fossa ilíaca e ela já tinha até tido uma suspeita de apendicite e tudo. E, na verdade, ela tinha um intestino que não era muito regulado por conta das emoções. Quando ela começou o tratamento emocional, ela depois veio me dizer, doutora, com o tempo de tratamento, que agora, graças a Deus, ela está super bem, ela disse que a minha dor sumiu. Eu vivia tomando Buscopan composto. Todo mundo já sabia que eu andava com a caixinha do Buscopan composto. Eu já tinha feito colonoscopia. Ela me contando a história, né? Aí eu peguei e disse, cara, e tu nunca nem me falaste que tu tinha essa dor. Não, porque o meu problema era que eu estava com depressão, insônia, chorava, não sei o quê. Então, não quer falar de dor de barriga para a senhora. E era uma coisa que tinha tudo a ver e ela abandonou as outras questões, né? Então, a gente recebe muito essas questões de que, em algum momento, quando a pessoa sofre muito emocionalmente, o corpo vai gritar. Fala, né, gente? O corpo grita, você falou bem. Não fala, não, grita. Ele pede socorro. E aí, Liege, como é que, assim, tu percebes as pessoas chegam muito com esse problema de dores físicas, que, na verdade, são emocionais no teu consultório? É muito comum a psicossomatização, né? Ela é bem mais comum em mulheres, né? Bem mais comum em mulheres. Até porque a própria mulher, ela tem uma sobrecarga muito grande e a própria mulher, ela manifesta muito sentimento de culpa. Então, os sentimentos de culpa fazem com que ela desenvolva muito mais a questão da psicossomatização. Né? E aí, como é que vai ser essa psicossomatização? Você falou a respeito da enxaqueca, alergia, os processos alérgicos intermináveis, então dores que se espalham pelo corpo e que você não consegue ter um diagnóstico fechado, não consegue... Então, essas situações do adoecimento físico são reais. A alergia é real, a enxaqueca é real, ela está em sofrimento, a gastrite é real, só que ela tem um fundo emocional. Só que ela vai perceber que existem aí situações que fazem com que desenvolvam cada vez mais essas dores, que se ela não resolver o lado emocional, as dores tendem a piorar. Não adianta tomar remédio, não adianta fazer vários exames, não adianta ficar todo o tempo à mercê das medicações. As medicações, elas são paliativas, mas a dor da alma não tem como ser paliativo o tratamento. Você precisa realmente se dispor a se despir num setting terapêutico. Você precisa realmente dizer assim, eu preciso desnudar a minha alma, eu preciso chegar ali e me mostrar para essa mulher que eu não a conheço, mas que ela vai me ouvir e vai me ajudar. Que é isso a função do terapeuta. É tão bom ouvir isso. Eu tenho muita dificuldade, assim como médica, sabe, Aline? Por quê? Porque as pessoas, quando eu digo assim, olha, eu vou passar esse medicamento para você. Aí, qual é a crença da pessoa? Que ela vai pegar, ela vai tomar aquela medicação, ela vai estar curada em nome de Jesus, e ela vai estar boa na primeira semana, né? Ela não vai esperar meses para ir evoluindo e melhorando. E ela me pergunta, o que eu vou fazer? 1 hora falando com o psicólogo. E se for para conversar, eu converso com minha amiga, doutora, eu converso com a minha mãe, converso com meu pai, converso com meu marido, converso até com o filho. Esses dias eu estava dando carão numa que pegava, tinha os problemas, os perrengues e usava os filhos como amigo. Mano, vai para terapia, porque os filhos vão ficar sobrecarregados e vão acabar adoecendo também. E eu virei e eu disse, seu filho não é seu amigo, seu filho é seu filho. Então, vá procurar seus amigos, seu terapeuta, seu psicólogo para poder desabafar. E as pessoas ficam perguntando, o que eu vou fazer nessa terapia? Agora, doutora Liege, então conte, o que a pessoa vai fazer na terapia? Eu tenho um exemplo bem interessante. E é um exemplo com homens, que é difícil, né? Os homens são bem mais resistentes. Engenheiro da Manaus Energia, engenheiro de carreira. E aí teve uma transição de chefia e tudo mais. Ele chegou, lógico... Como o homem é muito racional, a mulher ela consegue fluir melhor na terapia, porque o homem é completamente racional. Ele chegava e queria conduzir a terapia. Eu disse, relaxa, só fala, deixa que eu conduzo. E aí ele chegou com um problema parecido com burnout, chegou estressado, querendo pedir exoneração do processo de anos de carreira dele, né? Um cara concursado já
E ele achava que o problema era com o chefe, o novo chefe, tudo em relação ao chefe e tal. Mas aí, quando ele iniciou a terapia, ele falou do luto do pai. Se o teu problema é o chefe, o que tem a ver com o luto do teu pai? O problema dele não era o chefe. O problema dele era familiar. E não era o pai, era a mãe. Quando ele começou a resolver as questões com a mãe e a entender o processo de despedida do pai, porque ele não tinha elaborado bem o luto da partida do pai, ele começou a olhar o chefe com outros olhos. Uau! Ele começou a mudança por ele Isso mesmo, né? aí Se olhando, foi se percebendo. incrível. Que lindo, gente. Transformador. E assim, então para você ver que você chega com uma queixa, mas aquela queixa foi o motivo que te trouxe para terapia. Ela não pode ser descartada. Não, demais. Mas não era o motivo real de ele estar ali. É interessante porque se nós soubéssemos o motivo real dos nossos problemas, o problema não existiria mais. Exatamente. Então, vamos repetir porque isso aqui é muito interessante. Se você souber o motivo real pelo qual você passa por algum sofrimento ou alguma dor, esse sofrimento ou essa dor não existiria mais. E é por isso que é importante o processo terapêutico. Porque você vai fazer o processo de autoconhecimento e você vai descobrir qual é o fundo, o pano de fundo, o cenário real que te levou àquela circunstância, àquela situação. E a gente percebe muitas pessoas assim com a necessidade, que tem necessidade assim de ser cuidado, se colocarem no papel da vitimização, né, Aline? Muito. Agora, a gente tá falando aqui sobre exatamente a vítima, né? Eu sou vítima do meu chefe, vamos dizer assim, né? Que era o caso. Mas a gente tá falando de processo terapêutico. E essa palavra, ela é processo. Ela não acontece da noite pro dia. Ela demanda um tempo. Ela demanda... aos poucos você vai confiando, né? Você vai criando vínculo, você vai se permitindo falar de algumas coisas. Eu adoro quando começa a sessão e o paciente chega e ele fala assim... menina, nem sei que hoje eu não tenho nada pra falar, tá de boa, tá tudo ótimo. Aí eu falei pra ela assim, aí enfim, começa a terapia assim, né? Vou até fazer um meme disso, que eu adoro fazer meme. Eu faço psi com humor, adoro. Ai, que maravilha. Pra dar uma leveza, assim, aí eu mostro um pouco o setting terapêutico de uma forma em que você começa falando uma coisa e de repente é outra coisa, aí eu coloco um texto explicando, né? De brincadeira em brincadeira, a gente vai mostrando com leveza algumas realidades. E aí, a terapia, quando é nesse dia, ela flui que é uma beleza, porque tu começa a trazer coisas que você não trouxe antes e que você não estava preparado para trazer antes. E aí, quando termina a terapia, a sessão, aí eu falo, eu adoro quando vocês chegam aqui e falam que vocês não tinham nada para falar, porque é nesse dia que vocês falam que era para falar, porque vocês estão ali um pouco mais leves, com as queixas principais que vocês trouxeram. Eu tô de boa, já trabalhei tudo, acho que já tá tranquilo, minha vida tá tranquila. Quando você começa assim, pode esperar que tá trazendo ali uma demanda que a própria pessoa, ela não estava preparada, não pensou em falar ali, mas ela começa a falar, eu falo que essas são as melhores terapias, né? E as pessoas, elas geralmente vivem um comportamento, como a Alessandra falou agora, e você trouxe desse paciente como exemplo, de botar a culpa no mundo, na pessoa, né? Tem gente que já vem tentando racionalizar, dizendo, eu acho que eu tenho um problema com relacionamento por causa que eu tenho problema com meu pai, né? Eu como com a minha mãe, é por isso, então, com certeza é por isso. Já vem racionalizando tudo. E quando você vai buscar outras questões, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Esse processo é maravilhoso. E tem uma coisa que eu digo que eu acho muito legal. Eu digo assim, a culpa é minha, eu coloquei um quiser. Então, assim, é muito comum as pessoas pegarem as coisas que ela... autorresponsabilidade, né? Então, vamos dar nome aos bois. Isso. Quando eu não consigo reconhecer que a responsabilidade é minha, eu acabo fazendo o movimento de olhar para fora e não para dentro. Eu acabo culpabilizando as outras pessoas por coisas que, na verdade, foram construções, né? Foram processos, construções que eu mesma me trouxe até aquele presente momento. Mas aí vem a questão da reflexão, né? Sim. Quando isso acontece, muitas vezes a pessoa começa a psicossomatizar. Aí surgem as dores.
E por que essas dores, doutora Liege, conte pra gente, por que essas dores surgem? Qual é, assim, o que acontece com a pessoa para que ela tenha um sofrimento emocional e daqui a pouco, pá, comece a pipocar os sofrimentos físicos? Vamos lá. Quando a gente começa a encher a panela de pressão, em algum momento ela começa a ter necessidade de tirar a pressão, né? Enquanto ela tá ali conseguindo fazer o ciclo dela, ela tá de boa. Quando ela começa a pegar a pressão, ela vai ter que extravasar de alguma forma. Quando eu estou muito carregada de tudo isso dentro de mim e eu não sei o que fazer, eu vou extravasar de alguma forma. Eu vou extravasar para onde? Para o corpo. Vai ser os lugares mais frágeis que eu vou pegar. É enxaqueca? É o estômago? É a alergia? É a pele? Manchas? Roxidão? Nossa, eu tô toda roxa. E não me bati. Não Nossa, lembro onde foi que eu bati. Não lembro. Nossa, eu tô umas placas vermelhas. Meu cabelo tá caindo. Gente, meu cabelo tá caindo. Eu vou ficar careca. É real. É real. Mas você tá numa panela de pressão e ela não consegue perceber. Por quê? Eu não consigo perceber que eu tenho essa vulnerabilidade, que eu preciso tratar alguma coisa dentro de mim. Aí você olha, como é essa realidade dessa pessoa? Quais os relacionamentos que ela está envolvida, que está desencadeando isso? É o matrimonial? É o familiar? É com os filhos? É o trabalho? Qual o ambiente que de repente está desencadeando ela sentir tudo isso? E ela não está conseguindo resolver sozinha. Então, ela vai jogar para o corpo. Como ela joga para o corpo, ela vai buscar ajuda. Ela vai buscar ajuda onde? Com o médico. Para poder ela entender que ela vai tratar o físico, mas se ela não tratar o emocional, não vai resolver. Ou se ela estiver numa relação tóxica, ou ela estiver numa situação ruim, se ela não tiver preparo para que ela tome escolhas saudáveis na vida dela, ela também não vai conseguir evoluir. E vocês acham que os médicos estão preparados para perceber essa demanda emocional e encaminhar os pacientes que estão buscando ele com essas dores específicas nas áreas que eles trabalham, vamos dizer assim? Para falar, olha, eu tô achando que a senhora precisa ser encaminhada para terapia, fazer um acompanhamento psicológico. Será que os médicos hoje estão preparados para essa escuta? O que vocês acham? Tu sabes o que eu acho? Que eu percebo que o médico ele tem muito mais confiabilidade, credibilidade e capacidade de encaminhar para outro médico. Então, o que eu percebo? Eu percebo que os médicos, eles encaminham para mim, porque eles acham que eu vou medicar o emocional e que a pessoa vai resolver. E eu percebo que esse é um movimento que vem sendo quebrado com os novos médicos, porque os novos médicos eles já têm um olhar muito mais atento para a necessidade da psicoterapia do que os médicos mais antigos. Os médicos mais antigos, na verdade, eles têm uma resistência até encaminhar, mas quando o paciente pede, porque muitas vezes é o paciente que pede, eles encaminham para a psiquiatria com mais facilidade. E os médicos mais jovens encaminham primeiro para a psicologia, até por insegurança, porque eles não querem que o paciente se sinta ofendido de ser encaminhado diretamente para o psiquiatra. Agora, o que eu percebo também, que é uma coisa bem interessante. O paciente, antes dele chegar no psiquiatra, que eu não posso falar no caso da psicologia, porque a minha realidade é o que eu recebo, ele já foi encaminhado por pelo menos 3 profissionais diferentes. Olha isso. Então, depois de 3 encaminhamentos ou de uma circunstância recidivante, quando ele pede a opinião de um segundo profissional da mesma área, é que ele vai. Vou dar um exemplo, pressão alta. A pessoa tem aquela pressão alta e quando ela toma um remédio para pressão, ela passa mal. Por quê? Porque o remédio baixa demais a pressão. Aí, olha só o que acontece. O cardiologista diz, vá no psicólogo, vá no psiquiatra. Aí ela diz assim, esse cardiologista não é bom não, ele não sabe baixar minha pressão. O que eu vou fazer? Eu vou em outro cardiologista. Aí a pessoa pega, escolhe assim aquele top das galáxias, o cardio que tiver a consulta mais cara. Aí quando ele chega lá, mesmo manejo, tudo, aí com um tempinho, o colega faz o quê?
manda pro psicólogo ou pro psiquiatra. E a pessoa vai com desgosto. Mas Contrariada. ela vai muito. Porque o médico me mandou pro psiquiatra. Então a pessoa vai extremamente chateada. Quando ela começa o tratamento, que ela vê que ela não tem mais taquicardia, que ela não tem mais tonteira, que ela não fica mais com falta de ar, que ela começou a melhorar, aí ela automaticamente vai se recolhendo ali, vai calçando a chinela da humildade. E ela começa a reconhecer que realmente era um problema emocional. Mas a respeito do médico também, às vezes a grande maioria, como a Alessandra falou, dos mais antigos, a própria classe tem preconceito, né? Tem. Então, assim, se eu não acredito, se eu não sou aquele cara que sentaria num divã, eu não vou dizer pro outro sentar. Exatamente. Então, ele não vai ter processo de empatia em relação a isso. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar pro outro colega. Se o outro evidenciar, ele encaminha. E Mais ou aí, menos isso. aliás, tocou num ponto que eu também achei muito interessante, que tu tocaste nesse ponto de forma indireta. Eu, médico, não sento no divã. Eu, médico, não vou pro psiquiatra. Eu, médico, Né? não vou pro Eu me psicólogo. automedico. Eu me automedico e a gente tem um elevado índice de médicos que têm dependência química Sim. de analgésicos, Muito. de Sim. psicoativos. São os Muito, piores pacientes para se muito. tratar. Porque Muito. são pacientes que não aceitam o manejo, então eles vêm para uma, duas, se ele vier para a terceira consulta, é um milagre. E aí eles sempre ficam tendo esses episódios de recaída. Sim. Mas esse tema hoje ele é muito importante. Que se você não indica pra você, você não indica pro outro, né? Perfeito. Mas essa nova geração, de fato, tem buscado ajuda, Sim. né? Eu tenho muitos pacientes médicos, assim, muitos. Eu tenho muitos acadêmicos de medicina. Eu tenho Ah, acadêmicos jovens, de medicina também. né? Mas médicas jovens, assim, médicas de 35, Ó, 37, jovens, que faz menos 30, Zenta, né? 33, É menos do Zenta. Zinta, É. não do Zenta. Eu tenho poucos médicos Zenta que vão, mas médicos da nova geração, assim, a gente atendeu 2 médicos aqui que eles claramente falaram no podcast que eles encaminham, né? O Jeff, Aham, a sim. Bruna, né? Encaminha, ela identifica que o paciente tá com dermatite, mas tá emocional, tá com o emocional abalado. Uhum. Ela, de fato, Sério? na primeira escuta, e ela diz que as pessoas querem pegar logo o diagnóstico pelo celular, pela foto, e ela quer fazer essa escuta, olhar para o paciente, porque ela quer entender, né? Acho o máximo essa nova geração de médicos, assim, né? Então, realmente, graças a Deus, as pessoas estão evoluindo, estão percebendo que o emocional e o físico, eles estão totalmente ligados, que é extremamente importante cuidar dos dois. E que se você não cuidar, só cuidar de um e não cuidar do outro, eventualmente, principalmente se você cuidar do físico e não cuidar do emocional, eventualmente a dor física voltará. Sim. E tu trabalha muito com essa questão dos acadêmicos de medicina? Porque eu recebo muito estudante. Não, Eu acho que acadêmicos toda de semana eu medicina, recebo um não. acadêmico de Tem muito medicina novo, acadêmico sabia? mesmo. E eu percebo que, tipo assim, não é uma questão da nova geração estar adoecendo mais. Eu percebo que eles estão mais sensíveis a estarem emocionalmente bem para poder trabalharem melhor. Só que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade onde todo mundo é obrigado a ser produtivo, né? A gente vive numa sociedade onde todo mundo tem que produzir, você tem que dar resultado. Tipo, e se essa não for minha vibe, se não for isso que eu quiser da minha vida? Entende? Sim. Mas quando as pessoas chegam com essas dores que tu vai se identificar, que a pessoa tem uma dor e que, na verdade, ela tem um componente emocional, geralmente, como é que você vai chegar a descobrir a origem do problema da pessoa, conduzir, orientar? Como é que funciona essa questão no set terapêutico, Lies? Me conta. Então. A minha linha é psicanálise, né? Uhum. Então, assim, tudo o que o paciente traz para mim é relevante. Tudo. É muito interessante, assim, que às vezes as pessoas chegam com as frases prontas e diz assim, né? Acha que não é relevante. Ai, não falei tal coisa porque eu não achava importante. Meu Deus, e de repente é só Era o início exatamente do isso que pavio. faltava. Era. Eu disse, gente, como você não trouxe isso? Isso é extremamente importante. E eu sempre deixo claro para o paciente, tudo que você trouxer para o setting terapêutico é relevante. Até aquilo que você imagina, assim, eu sei que quando você já vem para mim com todo um roteiro, mas eu quero te dizer que aqui dentro esse roteiro vai ser desfeito.
Você acha que você vai vir, eu já vou filtrar. Aí ela, doutora, é assim mesmo, o que você vai falar? Mas aqui, quando você começar a falar das tuas emoções, você vai ver que você nem imaginava que você falaria isso. Porque aqui, por mais que você já venha achando que vai conduzir, eu vou estar preparada com as ferramentas para conduzir a sessão. Então, quando o paciente acha que ele já vem com um roteiro, porque é natural do ser humano, são defesas. Eu vou direitinho, filtrando o que eu vou falar para ela para não ter primeiro julgamento. As pessoas têm medo de serem julgadas. Então, mesmo em set terapêutico, mesmo com a terapeuta ali, que você sabe que ela não vai estar ali para te julgar, ela está ali para te ajudar. Ela não está ali como qualquer outra pessoa. Ela está ali cheia de técnicas e instrumentos para saber te ouvir e poder utilizar aquilo a teu favor. Isso é o setting terapêutico. Olha, aliás, tu falou igual minha psicóloga. Quero mandar um beijão. Mandar um beijão pra Alessandra Cabral, minha psicóloga. Sentiu saudade, ó, viu? Eu tô com saudade que eu vou passar um mês abandonada. Porque ela vai fazer uma cirurgia, eu passar um mês sem terapia. Olha, gente, você tá fora da cadeira. Bate o desespero, né? Cara, gente. As pessoas, eu quero dizer pra vocês que a gente também faz terapia. A gente também tem um psicólogo pra chamar de nosso, né? Então, comecei a fazer terapia, Elias, no último ano da faculdade. Eu tive um quadro de depressão, foi a primeira depressão que eu tive na minha vida, porque eu perdi um módulo por um adoecimento físico, né? Eu tive uma amidalite, não pude frequentar o hospital, a gente estava num módulo de centro cirúrgico, então não pude entrar no centro cirúrgico com uma infecção. E aí, como eu perdi essa uma semana, eu perdi a oportunidade de me formar com a minha turma. Eu fui formar 2 meses depois. Só que eu era aquela menina saída da auxiliadora, onde nunca tinha tido uma frustração na vida, um fracasso, uma coisa que não tinha dado certo. E aquilo acabou meu mundo. Então, pronto, acabou meu mundo naquele momento. Foi um processo muito difícil, muito doloroso. E eu comecei a fazer terapia no último ano da minha faculdade. Então, hoje, se eu já vou fazer 25 anos de formada, eu faço 25 anos de formada e 26 de terapia. E ainda não tô bem, imagina antes. Olha só que Então, tudo. gente, terapia, eu tenho uma amiga que diz isso, você não precisa, você merece. Tá, minha que vida, delícia. nossa, Com certeza. eu nem sei o que seria de mim sem minha terapia. Com certeza. E às vezes a gente, enfim, tá passando por algum momento da nossa vida que a gente tá mensal, uma vez a cada 2 meses, enfim, né, faz aquela manutenção e às vezes você volta com a frequência semanal porque você precisa, está passando por algum outro momento da sua vida que você precisa lidar e não tem regra, mas busque ajuda, porque nós que trabalhamos com saúde mental, que falamos da importância disso, se a gente não buscar ajuda pra gente tá bem pra você, tem alguma coisa errada aí, tá incoerente. Então, busque ajuda, a gente busca ajuda, nós somos humanas. E pra gente estar bem pra gente, pra estar bem pra você, a gente tem que buscar ajuda em outro. Eu até vi um meme na internet que terapia é a maior... É o maior business de... Como é que é aquele? Pirâmide. Porque um terapeuta tem que fazer terapia, e tem que fazer terapia, e tem que fazer terapia. Aí ele falou, isso é o maior business de pirâmide que existe, fazer terapia. Porque o terapeuta indica que faz terapia, que vai ter que fazer... Todo mundo tem que fazer terapia. E é verdade, tem mesmo. E é muito interessante, né, esse negócio que você tá falando assim da terapia, porque as pessoas não imaginam que se a gente entende do emocional, a gente entende de terapia, por que a gente vai fazer terapia, né? E aí é muito interessante isso, mas a gente não se enxerga. A gente precisa do olhar do outro, precisa de técnica para poder. Agora eu quero tocar num assunto polêmico. Ai, gente. Ela adora. Toda relação que passa, ela traz alguma coisa. Gente, por que todo mundo agora quer fazer terapia sem ser psicólogo? Aí eu quero agora a opinião de vocês. Ai. Eu falei que eu ia colocar o dedo na ferida. Gente, tem muitas pessoas, né? Quando for fazer essas coisas, você avisa, tá? Avisa offline que tu vai fazer essas coisas. Porque assim, eu tenho um grupo eu tenho um grupo de mais de 200 psicólogos, né? E tipo assim, são os parceiros, né, que geralmente encaminham tudo. E a gente se ajuda muito, tem muito material, muita troca, muita discussão. E hoje a gente vê muitas pessoas se formando, inclusive a internet oferecendo cursos de terapia, e a pessoa faz assim cursos de
Olha, se for de 6 meses, eu ainda acho longo. Mas às vezes a pessoa faz curso de Uma semana, de uma semana, e a pessoa sai de lá, cara, se achando terapeuta. A pessoa Olha, me chama curso. comportamento Não vai nem alheio. faculdade, vai curso. Olha, a primeira coisa que eu falo quando a pessoa fala, eu vim de um terapeuta. Aí tu pergunta, é psicólogo? Aí eu pergunto, é psicólogo? É terapeuta, não sei. Aí eu falo, tem CRP? Uhum. Na mídia social dele não tem. Eu falei, então não é. Que a primeira coisa que a gente fala, né, na parte ética, né, do conselho a pessoa tem que saber o seu CRP, né? Você tem que saber, tem que dizer. Assim como Então, a psiquiatra tem que saber o RQ. Exatamente. É uma identidade Então, profissional, é uma identidade né? profissional. Então, eu tive muitos pacientes que vieram de terapeutas, não psicólogos, terapeutas, né? Terapeutas holísticos, enfim, outros tipos de terapia que vieram com vamos dizer assim, vieram piores do que eles estavam Muito lá, desorganizados, né? Muito né? desorganizadas, assim, as informações que vêm. Eu sei que a pessoa não, obviamente, né, não faz isso por mal. Se ela fez um curso de uma semana que capacitou ela para aquele tipo de terapia, ela tentou ajudar com base na informação que ela recebeu, né? Sim, claro. Mas psicoterapia não é a mesma coisa que esses outros tipos de terapia. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por Muito exemplo, nós temos cuidado coisas com isso. muito interessantes. Ó, aromaterapia. Uhum. Eu diferente. fiz formação de aromaterapia em São Paulo, quando ninguém nem falava, agora eu não vou falar a marca, né? Mas de uma marca que popularizou e que tornou muito famoso isso. E eu gosto, indico, recomendo, Uhum. né? Aí vamos colocar outro tipo de terapia, cromoterapia, massoterapia. Gente, eu recomendo pacientes, principalmente os ansiosos, toda semana faça uma massoterapia. Só que você tem vários tipos de terapia. E aí você vai fazer isso como uma ação complementar, mas não vai Não substitui. você fazer um processo terapêutico com um psicólogo. Não substitui. Aí eu tenho, né, uma fala assim, porque por que as pessoas se submetem a procurar esses profissionais? Porque elas querem respostas imediatas. A psicoterapia não vai dar. Não vai. Então, assim, então eu vou aqui com o holístico, porque eu tenho certeza que ele vai me direcionar, vai dar algumas coisinhas, né? Uns exercíciozinhos, algumas situações que eu vou ter uma resposta breve, logo. É uma forma de resistir àquilo que você não quer realmente mexer. Não, eu conheço gente que Né? chega pra você, Eliade, e fala assim, mulher, vai fazer o curso de não sei o quê. Vocês percebem, não vou falar o que é, nem quem falou. Mas eu já sei o que é. Já me Agora eu fiquei recomendaram curiosa. Se também. especializa nisso aqui, porque tu Que vai dar resolve em 2 dinheiro. sessões no máximo. No máximo 2 sessões. Em uma sessão tu resolve, tua fila, vai estar lotada no teu consultório. Aí eu olho pra cara da pessoa e eu Tu tá falo... perdendo dinheiro. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer? É. Tu tá perdendo dinheiro. Porque tu resolve em 2 sessões a vida da pessoa. Tua agenda vai estar Aí lotada. tu já pensou, Olha aí. se isso realmente funcionasse, Nossa. se tu conseguisse resolver em 2 Todo sessões a mundo vida de tava alguém. curado, né? No Tava mundo. todo mundo curado Tá no todo mundo. mundo curado. Aí eu fico assim, né? Nossa, Em 2 sessões, gente. que infelizmente, né? Que ignorância, né? Porque É porque, na enfim, verdade, não existe nós fórmula temos rápida aquela- pra resolver nada. Não, imagina Que é conteúdos complexos do ser subjetivos, humano. E nós temos as crianças feridas, né, que existem dentro de nós. Você não manda a criança ferida embora de um dia para o outro. Então, assim, tem muitas coisas, né, Liege, que a gente percebe na medicina também. Porque a gente não tá falando mal de ninguém, mas a gente está falando uma realidade que hoje é a banalização das profissões. É você acreditar que um profissional que ele fez muitas vezes um estudo mais breve e rápido de um assunto, ele tem o mesmo conhecimento do que uma pessoa que estudou aprofundadamente aquele assunto. Uma faculdade de psicologia que dura 5 anos, a pessoa vai ter o conhecimento de todas as áreas, de Sim. todos os estudiosos, de todos os teóricos. Então, dali você vai escolher. Quer uma resposta mais imediata para a ansiedade? Você vai fazer TCC, que é a indicação principal de ansiedade. Você vai ter uma resposta mais rápida para o problema da crise imediata, sim. Mas para você trabalhar as raízes, talvez Já é não. outra abordagem. Você vai conseguir
tirar uma fobia de avião, uma fobia de viajar, para aquele problema de forma mais imediata, sim. Você vai saber a raiz do problema, talvez não. Então, tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente faz uma recomendação. Exatamente. Né? Inclusive, eu vou até colocar aqui, falar de uma outra questão que nem estava programada de tocar nesse assunto, mas eu gosto de polêmica. Gente. Que também tem... Gente. mulher. Gente, mas ela, assim... Né? Ela é mais comportada, não, que ela gosta de polêmica, eu adoro. Adoro. Que a gente tem uma circunstância muito séria, é de profissionais, assim, que são da área, né? Por exemplo, vamos supor, é um cardiologista, é um psiquiatra, é um psicólogo, qualquer área você tem isso. Eu não estou falando da área da saúde mental especificamente, Sim. né? Tem profissionais que eles também têm a formação, mas eles não mantêm a atualização. Então, todas nós aqui, a gente sempre está estudando, né? E você vê que os profissionais nunca vai parar de estudar. E essa questão do estudar, ela é muito interessante. Olha, eu descobri que a Liege, ela também está fazendo a pós de neurociência, né? Então, eu também estou fazendo a pós de neurociência. E a gente se dedica, a gente perde o final de semana. Assim. E as pessoas não querem fazer esse sacrifício. Não. Elas não querem fazer esse esforço. Olha só. Que é o teu diferencial como profissional. E é o nosso diferencial, né? Porque eu acho que é o nós teu três somos diferencial. profissionais que a gente se destaca por a gente querer ter esse olhar aprofundado. Porque hoje em dia as pessoas confundem muito informação de conhecimento. Informação, tu vai lá, o Google te dá em segundos o que é uma informação. Agora, conhecimento real e aprofundado é outra coisa. Isso é uma outra coisa que quando você começou a falar, me identifiquei com você. Além da gente ter escolhido a psicologia, ter sido escolhido pela psicologia desde adolescente, que eu trabalho com gestão de pessoas também, e também tenho especialização em gestão de pessoas. Olha, que Então, não é só porque você é psicóloga que você, maravilha. teoricamente, né, você tem um conhecimento da psique, que você não tem que se especializar na liderança, na gestão de Sim. pessoas, e tudo você tem essa especialização, eu também tenho. Foi uma necessidade, e eu acho o máximo isso, sabe? Você não se acomodar, ou você também não ter aquela soberba de, eu fiz psicologia, então eu dou conta disso daqui. Não. Âmbitos diferentes, necessidades diferentes, Sim. conhecimentos diferentes. Conhecimento de mais nunca é de menos. É verdade. Né? E a gente está falando sobre pessoas que se capacitam cada vez mais para cuidar de você com muito carinho, porque você é uma vida, você traz muitas particularidades dentro de você, como você enxerga a sua experiência de vida, não foi como seu irmão, que foi criado pelo mesmo pai, mesma mãe, enxergou. Então, essa subjetividade, Deus é tão maravilhoso que ele fez a gente únicos, mesmo gêmeos univitelinos são diferentes. Então, essa subjetividade sua, ela tem que ser tratada com carinho e muito esmero, né? Muita dedicação. E é isso que nós fazemos na área, né? Claro que cada área faz isso. Óbvio, né? Que a gente espera isso de todas as áreas que cuidam de seres humanos, é o que a gente espera. Mas a gente está falando aqui da gente, né? Como ponto de partida. Então, a gente cuida de vocês, e para cuidar de vocês, a gente tem que cuidar do que está vindo de novidade, qual é a nova pesquisa, qual é o índice de suicídio, ou de depressão, ou de ansiedade, por que está acontecendo isso, qual é a situação socioeconômica do mundo, do teu estado, do teu país, que está te trazendo essa sensação, quando foi que aumentou, por que não aumentou, é mais em mulher, é mais em homem. Então, assim, a gente sempre está pesquisando, a gente sempre está estudando abordagens novas, né? A gente está falando aqui, eu vi também na tua especialização, que você é especializada em psicologia positiva, né? Tá fazendo? Né? Eu também sou, então acho o máximo isso, né? Porque já é vamos dizer assim, de 20, 30 anos para cá, a nova onda da psicologia, né? Sim. Já é a evolução da psicologia, então nenhuma anula a outra, cada uma tem sua parte, né, importantíssima no ser humano. O ser humano, ele não é uma coisinha simples, direta, que você consegue chegar lá, ela tem tanta particularidade. Então, assim, tem que estudar, tem que se especializar, mas a gente não faz isso só por causa disso. A gente faz isso porque a gente ama seres humanos, né? Verdade. É seres humanos, ajudar, transformar dores. Verdade. É o nosso objetivo, né? Fazer a pessoa se perceber e se transformar. Eu acho que isso
é a melhor sensação do mundo quando você vê uma pessoa entrando no consultório a primeira vez e depois você vê ela chegando lá depois de tanto tempo, né, de processo terapêutico, que você olha pra ela e fala, gente, eu queria ter tirado uma foto sua Quando você chegando chegou. aqui Gente, eu e sempre chegando digo agora. isso. Muito bom. Eu sempre digo isso, cara. Eu tinha que tirar uma foto das pessoas no dia que elas chegam. Para depois, tipo assim, de 6 meses, um ano, Depois, você... a evolução, né? Mas, assim, de uma forma indireta, a gente tem um retrato, né? Que a gente faz a psicopatologia e a gente vai fazer todo aquele inventário, né? De sinais, sintomas. E, às vezes, a pessoa ela não percebe a melhora dela, a gente vai para psicopato. Aí, a gente já identifica as mudanças que aconteceram na Sim. psicopatologia. E é muito interessante, porque é a base, né? Da nossa anamnese. Ai, Liege, mas eu tenho uma coisa tão chata para te dizer agora. A gente está acabando o nosso podcast. Você acredita que a gente já está com mais de 40 minutos? Não acredito. E assim, a minha Como vontade assim? da gente ficar conversando. Ai, gente. A produção ali mandou bilhetinho. avisaram. Te juro, avisaram, mandaram bilhetinho do coração. Tava tão gostoso. Agora que eu ia falar que eu achava o processo terapêutico muito parecido Não, mas é isso que eu quero que você com fale agora. a transformação da borboleta. É. A forma como o paciente chega, aquele apego ao estar sempre na base. E aí as dores que ele sente, que ele não consegue vislumbrar um outro horizonte. E aí o processo terapêutico entra e ele bota no casulo. E ali no casulo é que acontece toda a transformação. E quando ele se prepara, aí, meu amor, ninguém segura. Vamos trazer um outro tema pra cá com a Liege? Olha como o olho dela brilha. Gente, quando você vive o seu propósito, gente. quando você vive o seu propósito, flui. Não sei nem dizer, não é sacrifício. Não é. Sempre digo isso. As pessoas viram pra mim e dizem Não é. assim, ai, Ale, o teu trabalho é tão pesado, você passa o dia escutando as pessoas falar de problema. Aí eu fico pensando assim, não é pesado não, eu acho tão legal. Mas eu não acho legal o problema da pessoa. Não. O que eu acho legal Ajudar. é que eu olho e digo assim, deixa estar. Que tu vai ver que daqui a pouco isso tudo já vai ter. Essa vontade de ver Passar. passar. Relaxa, tudo passa. Mas cada sessão, o paciente nunca vai sair da mesma forma. Toda sessão, ele vai chegar de um jeito e vai sair de outro. Por isso que o processo terapêutico tem que ser contínuo, né? Porque é exatamente essa continuidade que faz todo esse processo ter resultado. É verdade. E as secretárias sempre dizem assim, doutora, eu não sei o que a senhora faz lá dentro. A pessoa chega aqui com raiva, tá triste, tá chorando, tá chateado. Quando sai lá de dentro, sai rindo. É o encantamento alegre. da Alessandra. Ai, É que o encantamento da delícia! Alessandra. É bom, né? Que delícia! Ai, que olha, delícia. adorei te conhecer. A gente não conhecia a Gente, Liege então, ainda. Ela trabalha com a Alê. Aline. Foi um presente te conhecer. Igualmente. Adorei o nosso papo, fluiu muito rápido. Puxa vida. Nossa, como a gente tem propósitos parecidos, né? Não é? Nós temos esse Legal. propósito. E como você é leve no que você fala, né? Você é muito carinhosa, você fala com muito amor e carinho. Que bom que você tá na profissão certa. Ai, que bom, Para transformar fico feliz. vidas, né? É tão bom ver gente com propósito e com dom e buscando cada vez ser melhor, mas com esse dom, porque eu acho que isso é um dom. Maravilha. Liege, agora eu vou contar uma coisa, um babado forte. Ai, Jesus. Ai, eu não sei, mas eu vou contar. Eu vou contar. Ai, Jesus. Foi assim, através de uma amiga em comum, nós estávamos com esse propósito de trabalhar com Sim, as sim, dores, sim. né? Então eu Era. vou contar essa história. Ai, conta. E aí, olha só o que aconteceu. Aí a Cecília Grangeiro, beijão, Maravilhosa. Cecília. Maravilhosa, linda, parece uma boneca. Amiga ela dela e minha amiga Aham, também. amiga E a em gente comum. se preparando para a gente formar uma equipe de saúde mental para trabalhar especificamente com dores crônicas, né? E aí eu não conhecia a Liege não me conhecia, a Cecília era nossa amiga em comum. Beleza. Aí ela falou assim, ai amiga, vem aqui na clínica, tudo, para que a sala tá ficando pronta. Aí eu fui lá ver e beleza. Aí eu falei assim, mas vamos chamar outros profissionais e a gente divide, faz um coworking aqui na sala e beleza, vamos trabalhar a saúde mental aqui nesse espaço. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, eu nem conheço essa mulher. Quem é essa mulher? De onde é que vai sair essa mulher? Será que essa psicóloga presta? Porque como é que eu vou encaminhar para uma pessoa que eu não confio? Porque tem psicólogas e psicólogas, né, querida? Aí eu peguei, eu fiquei, né, num pé e no outro.
Aí eu não conhecia Liege não me conhecia. Nesse dia, eu disse, eu vou pra célula da igreja hoje. Que eu tô aqui em oração, que a única coisa que eu peço é que essa mulher seja cristã. Porque pelo menos a gente vai ter uma afinidade, né? Quando eu cheguei na célula, quem estava na célula? Tu. Eu. Ela era da minha célula da igreja. Apóstola. Da apóstola Esther. Eu acredito que é uma pessoa que a gente também tem que trazer, que é uma pessoa maravilhosa. riquíssima aqui dentro. Juro pra ti. Gente. E tu nunca tinha visto ela na Não, porque eu quase não vou pra célula, não vou mentir. Então. Eu tava Meu objetivo de vida é fazer gestão de tempo com a Alessandra. Meu objetivo. Olha, gente, eu tava uns 3... Não, porque antes eu viajava pra Tefé, né, pro interior, e tava pesado o negócio, Tá, amiga. Alessandra, tá bom. Agora... Culpa quem tu quiser, Alessandra. A gente... E no dia que ela foi, eu estava lá. Aí, quando eu conheci a Ai, Aline, de Deus, a Aline foi a mesma coisa. Foi. Eu disse, meu Deus do céu, tomara que essa mulher seja pelo menos cristã. Gente, eu não tô falando mal de quem não é cristão, mas é um valor meu. Eu gosto de me conectar com pessoas que têm os mesmos valores. Aí eu descobri a Aline, coroinha lá da missa. Gente, menina. E um dos primeiros episódios, o que a gente fez? Ela trouxe o Padre Charles, eu trouxe o Apóstolo Arão. Ai, que E a gente falou sobre espiritualidade. Ai, gente, que Exatamente, tudo. foi muito Dois legal. maravilhosos. E aí, quando a gente não se conhecia, a gente resolveu fazer um podcast juntos e a gente nunca ter se visto. E aí, a Aline lá, coroinha da igreja, e eu lá... Não. Outras pessoas, coroinha. Já passei da idade, A sou Aline coroa daqui a pouco. Levita, a Aline Levita não tá do Senhor, tá uma voz belíssima, querida. Ah, não é sério, seja. Eu canto e sirvo sou catequista infantil também. E é do Mães que Oram. Mães que oram pelos filhos. Linda, Aline. E faço um curso de noivos também, eu e meu marido. Ai, que lindo, né? Ai, eu Que adoro propósito servir. lindo. É por isso que eu amo vocês. Gente. Quando tu Ai, falou que aqui da tua história de tudo. vida, eu fico chocada, porque as coisas com a gente sempre acontecem assim. É isso mesmo. Por isso que a gente sempre ora no início, né? Porque as pessoas não vêm gravado, né? A oração. Porque a gente sente que as coisas vão sendo Vão conduzidas. Flui, né? Com certeza. Né? Não, flui. já quero te adicionar, já quero tomar um café com vocês. Com certeza. Pra gente bater papo sobre um monte de Bora. coisa. Gente, Ai, gente, que é, delícia. eu quero só falar, antes da gente finalizar, que a gente já tá Fala da clínica de estourando vocês, aqui. aliviar. Eu quero falar antes. Não, pois é, mas antes de eu falar da clínica, eu quero falar uma coisa muito importante. A gente falou aqui da importância que a saúde física tem para emocional, porque emocional influi a física. Mas a saúde espiritual, ela também é fundamental. É um dos pilares da psicologia positiva. E todas as vezes, antes de começar esse podcast, a gente ora. A gente ora porque é um valor de vida nosso. E nós recomendamos para os nossos pacientes. A gente não sai dizendo assim, ei, mano, tu tem que orar. Não, não é isso. Mas nós temos um momento... A gente tá falando de espiritualidade. A gente está falando de espiritualidade. A gente tem um momento onde o paciente traz esse conteúdo, porque a gente não vai trazer Deus para consulta. Ele vai trazer. Ele vai trazer o conteúdo. A gente vai investigar e a gente vai tentar fortalecer o pilar espiritual, que é parte da psicologia positiva. Então, quando a gente fortalece esse pilar espiritual, a gente não pode recomendar que a pessoa fortaleça seu pilar espiritual e a gente não ter o nosso pilar espiritual. Que é aquela coerência que a gente estava falando. A coerência então, a gente que a gente estava falando precisa ter agora. essa coerência, né? E agora, eu não quero falar da clínica, eu quero que a Liege fala. Liege, a pessoa quiser fazer terapia com você, essa pessoa maravilhosa. Diga aí o seu Instagram, Diga aí, seu fale telefone, Insta, como a pessoa onde tu te encontra. atende. Então, gente, faço parte da equipe da Aleviare, uma clínica maravilhosa. Novo conceito de clínica para dor. E aí temos uma equipe de saúde mental, exatamente para trabalharmos tanto o físico quanto o emocional, né? E aí vocês podem entrar lá, @Aleviare Manaus, que vocês vão ter todos os profissionais que fazem parte dessa clínica. Agora, para seguir a psicóloga aqui, né? Por gentileza, vão lá, clica lá em seguir no Liege Menezes. Falo vários conteúdos, sempre mando reels com recados importantes para a gente começar a trabalhar o nosso emocional de uma forma mais leve, que engrandece e que com certeza alivia muito mais as nossas dores. Que linda! Ai, gente. Agradeço, meninas, amei essa tarde. Prazer, Obrigada! Olha, gente, pessoas como você. Ei, por favor, vamos fazer off-pod. É ótimo, adorei.
Off-pod. Mano, a Lê sempre com novidades. Off-pod, adorei. Vamos marcar nosso off-pod na padoca, por favor. Adoro padoca. Olha aí, também adoro. outra fã de padoca. Adoro. Olha, a gente ainda não se Adoro, encontrou lá por gente. acaso, porque é minha segunda casa. Tá? Sério? Gente, meninas, olha, amei. Amei. Amei, Obrigada. de verdade. Muito Que obrigada. maravilha. Nossa, eu me senti em casa com vocês. E agora deixa sua mensagem final, que a gente precisa encerrar esse podcast. Olha pra aquela câmera lá. Queridos, desnudar a alma humana não é uma tarefa fácil, mas é extremamente importante e necessária. Quando a gente se permite fazer com que a gente olhe para dentro da gente e busque esse autoconhecimento, busque profissionais que consigam elevar isso em você, não tenha dúvida do quanto você vai ter uma caminhada mais leve e mais feliz. Eu só tenho a agradecer esse momento maravilhoso com vocês. A gratidão é toda nossa. Muito bom conhecer você, né? Eu conheci hoje ela pela primeira vez, quem Né? não sabe, acabou de saber. E que a gente consiga continuar seguindo nosso propósito de vida, que esse dom não foi à toa, que a gente recebeu. E que nossos olhos continuem brilhando, né? Amém. Amém. Gente, muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui, porque esse foi mais um episódio do Relaxa. Tudo passa.